Olá, começa agora o Web Esporte Louveira, aqui pela TV Câmara de Louveira. E hoje a gente recebe aqui em nosso estúdio o ex-jogador de futebol Marcos Bonechini. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no Web Esporte Louveira. Fala muito de futebol, também da nossa região, do esporte na nossa região. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Leandro, e te reencontrar também, né? Pois é. Bom, o Marcos, ele foi jogador profissional, campeão do mundo pelo São Paulo, contra o Barcelona, então tem muita bagagem, muita história e começou no interior de São Paulo. Como é que você deu os primeiros passos, Marcos, como goleiro na sua carreira? Quer dizer, começou onde e passou por quais clubes? Bom, Leandro, tudo começa na infância mesmo, normalmente como todo atleta começa no futsal, nos clubes da região. Eu joguei aqui na Esportiva, um clube que praticamente se extinguiu já, em Jundiaí. Comecei lá jogando futsal, depois num outro clube já no campo, no Primavera, e dali eu fui para Ponte Preta, em 1984. Um treinador que era da região me chamou para fazer uma avaliação, enfim. Joguei um ano na Ponte e mais 3 depois no vizinho rival, no Guarani, né? Fui para Campinas, fui para, inclusive, morar lá, me alojar no Brinco de Ouro da Princesa, e joguei por 3 anos no Guarani e 4 em Campinas, né? Bom, e você pegou uma época muito boa da Guarani, né? Uma época, primeiro, de categoria de formação muito forte, né? Campinas sempre teve, né? Tanto Ponte como Guarani. E um momento bom do Guarani, inclusive em 86, com o vice-campeonato brasileiro, boas campanhas em campeonatos paulistas, brasileiros mesmo. Um elenco forte, né? Tinha Neto, tinha Tite no Guarani. O Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Valdir Pérez era o goleiro, que foi meu grande ídolo como goleiro na carreira. Eu tive a oportunidade de, com 15 anos, treinar junto com o Valdir, que a gente já treinava com a equipe principal. Então, é um privilégio, inclusive, né? Bom, e aí surgiu, pouco tempo depois, São Paulo. Como é que ele entrou na tua vida? Então, foi uma coisa até engraçada, né? Eu, com 17 anos, quando eu saí do Guarani, eu estava parando de jogar, perdi a vontade, enfim, muitas coisas aconteceram na minha relação com o Guarani, enfim, eu acabei desanimando um pouco. E meu pai, São Paulino que era, ele não se conformava com isso, eu já estava indo para a categoria sub-20 no próximo ano. E ele queria, de qualquer forma, que eu pelo menos tentasse continuar a jogar. E aí ele conseguiu, no início, eu saí do Guarani em setembro de 87, em fevereiro, acho que foi de 88, ele me aparece com uma oportunidade, com um monte de contato que ele fez para fazer uma avaliação no Sub-20 do São Paulo. Eu já tinha negado em outros clubes, porque eu já estava focando minha vida em outra coisa, de verdade, saindo do esporte, por mais que eu gostasse. E aí apareceu essa oportunidade, eu fui fazer uma avaliação, uma peneira no São Paulo, com 18 anos, e dei a sorte de, na época, eles estarem precisando de um goleiro para a categoria. E aí acho que apresentei algo diferente lá, que depois tudo aconteceu muito rápido. Fui para a equipe sub-20, em um ano depois praticamente eu estava na equipe principal do São Paulo. Bom, e aí era uma luta bem difícil, né? Porque na equipe principal você disputava com o Zete, que era o titular. Não, o Zete veio até depois, né? Dessa época. Quem que era antes? Gilmar? Gilmar, Rinaldi, Rojas. Aí vinham uns goleiros que eram de lá, Maisena, que estava emprestado, o Alexandre era um pouco mais novo, Anselmo, Zé Carlos. Eu sei que quando eu subi eu era o 7º goleiro. E acabou como segundo? Acabei como, naquele mesmo ano, em 89, eu já fui para um jogo no banco no Maracanã, São Paulo e Vasco. Bom, e aí teve essa história do São Paulo, muitos títulos, né? Quer dizer, você pegou o auge, que foi com o Telê. Foi um divisor de águas na história do São Paulo, né? Tive o privilégio de estar num grupo, né, e permanecer nele, né? Uma disputa enorme, né, de você estar num grupo como aquele, mas de um divisor de águas porque, além dos títulos nacionais, foi o início da vida internacional de São Paulo. Títulos de Libertadores, os Mundiais e outros títulos de torneios que valorizaram muito o clube a partir de então, né? E aí vocês 3, era você, o Zete e o Rogério Ceni já também bem novinho. Começou o Zete, eu e o Alexandre, que você citou. Que morreu, né, num acidente. Logo depois da Libertadores, da conquista da Libertadores em 92, sofreu um acidente, né, com um veículo e acabou nos deixando. E aí sim o Rogério subia. Então era Zete, eu, o Rogério. Depois, em 93, a coisa foi mudando um pouco. Eu saí emprestado, porque eu precisava jogar.
me valorizar um pouco para reconhecimento do próprio São Paulo, então eu fui para o Novo Horizontino. Quando eu voltei, já começou um rodízio, eu e o Rogério no banco do Zete em 93. O Web Sport Louveira faz uma rápida parada, mas não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho, hoje, recebendo o ex-jogador de futebol, Marcos Bonechini. Até já. A Câmara Municipal de Louveira está de portas abertas para a população. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O endereço é Rua Wagner Luiz Bevilacqua, número 35, no bairro Guembê. O telefone da Câmara é o 19 3878 9420. Acompanhe as novidades pelas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram. Também é possível entrar em contato pela ouvidoria e acompanhar outras informações no site do Legislativo www.louveira.sp.leg.br. Já estamos de volta com o Web Sport Louveira. Hoje a gente conversa, um bate-papo aqui bem legal com o Marcos Bonechini, ex-goleiro e jogador de futebol profissional. Bom, Marcos, então, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho da sua carreira. Foram 14 clubes como profissional, entre eles São Paulo, Novo Horizontino, 15, Ceará, Noroeste de Bauru, e aí você também trabalhou como gerente no Paulista. Você ainda, o Paulista disputava a primeira divisão, né, do campeonato estadual, enfim, hoje se encontra numa situação bastante delicada, muito difícil. Como é que você tem visto, Marco, o esporte regional, principalmente o futebol? A gente está num momento ruim, Marcos? Vejo com preocupação, Leandro, de verdade. O Paulista era, acho que a grande referência esportiva da região, não tem como dizer, o esporte mais popular do país, e um clube centenário, querido na região. E o que aconteceu das quedas consecutivas, e hoje eu posso dizer que ele está no fundo do poço em termos de divisões de disputa de campeonato. É a última divisão do Campeonato Paulista, o único campeonato que ele pode disputar. E isso, obviamente, causa uma marca grande, né? Uma pena, era uma coisa que a gente batia muito na época, que o clube tinha que permanecer na vaga da primeira divisão e se estruturar, reestruturar financeiramente, investir nas categorias de base de novo e vir recuperando aos poucos todos os problemas que já havia herdado na época, né? O clube herdava. Então, eu vejo com preocupação. A economia, a gente sabe que o país balançou demais, investimentos estão restritos, e isso, obviamente, abala um pouco da visibilidade do esporte. Como outras modalidades esportivas também perderam isso. A gente tinha basquete, futsal, vôlei, fortes, handebol, fortes, e que, por questão econômica, também acabam sofrendo as consequências hoje, né? Bom, e antes, Marcos, o que era muito forte era o futebol de várzea, os clubes também garimpavam ali, né? Sim. Aqui na cidade de Louveira existem 3 categorias de futebol de várzea, inclusive tem veteranos também, enfim. E tinha antes um futebol regional, campeonato regional de várzeas, e isso também já foi sendo esquecido ao longo do tempo, né? Hoje a várzea também sofre um pouco, Marcos. Você que em Jundiaí ainda tem alguns clubes tradicionais de várzea, né? Você também acompanha. Como é que você tem visto esse futebol que já foi tão tradicional no país? Então, perdeu um pouco, né, da essência do próprio investimento e do interesse das pessoas. Eu acho que é muito importante, não só como revelação de valores, principalmente nas categorias menores, campeonatos aí, sub-13, sub-15, sub-17, que é possível se lapidar bons talentos para os clubes, né? E aí você perde o clube referência da região, que é o Paulista, que hoje nem categoria de formação tem mais, a não ser um time sub-20. Então, tudo é uma rede, né? Que você acaba perdendo como referência e o próprio interesse. Eu, particularmente, gostaria de ver mais investimento no futebol de várzea. Acho que além de todo o aspecto de você mostrar bons talentos, você tem um aspecto social muito legal, né? Sociabiliza bairros, enfim, é uma festa em geral. É uma pena
que isso tenha caído tanto. E Jundiaí caiu, na região caiu bastante, a gente vê isso. Talvez também fruto desse problema econômico que a gente disse. Você estava falando de Louveira, eu me lembrei, eu cheguei a trazer o Paulista aqui para fazer um amistoso no estádio aqui, contra o São Bernardo, justamente tentando mobilizar toda a região em torno do Paulista. A gente sabe que Louveira tem muita gente que gosta de futebol, gostaria de ter acesso a um time profissional de futebol para assistir bem perto, né? Isso é legal. Bom, então, ô Marcos, agora para a gente finalizar, falar um pouquinho dessa reta final de Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão. Eu acho difícil tirar, né? Agora a diferença é grande e a diferença dentro de campo também, tecnicamente, o Palmeiras está mostrando que é melhor, né? O Santos deve pegar a Libertadores, você acha, pelo futebol que vem mostrando? Cresceu, né? Tá mais competitivo, tem uma chance. São Paulo caindo, né? Com técnico risco novo agora? Né? Com risco. Não é novo, é novo na idade até, né? Mas é um cara que já está ali dentro. Talvez ajude o time a ficar mais competitivo. Corinthians cai? Não acho que o Corinthians caia. Vai sofrer um pouco ainda nessas últimas rodadas, mas, como eu disse, eu digo direto, e tem gente muito pior. E eu torço para que o Corinthians não caia mesmo. Acho que o futebol brasileiro tem que ter clubes grandes disputando e sabendo, tomando o susto sim, e sabendo se reestruturar, como foi São Paulo, está tentando. E eu acho que o Corinthians não vai sofrer esse rebaixamento, não. Bom, Marcos, só para a gente então encerrar, o futebol é viável, né? O futebol é viável, contanto que seja bem administrado. Gestão profissional é tudo, em todas as áreas, e o futebol não pode estar fora disso. Então, se for bem administrado por profissionais sérios, o futebol é viável sim. Tá bom. Marcos, obrigado, viu, por esse bate-papo, pela sua presença aqui no Web Esporte Louveira. Prazer em revê-lo. Prazer é meu, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Termina aqui o Web Esporte Louveira pela TV Câmara de Louveira. Agradeço muito sua companhia e até a semana que vem. Até lá.